salve, meus queridos! Tudo na paz? Tranquilidade? Galera, falaremos hoje das origens da sociologia, beleza? A sociologia, galera, é uma ciência do mundo contemporâneo já. Ela se estabelece no século XIX, porém, as suas bases são modernas, beleza? As bases do pensamento sociológico estão lá na modernidade. E um primeiro conjunto de ideias que vão dar base fundamental para a origem da sociologia é o pensamento renascentista, beleza? Portanto, falaremos de renascimento cultural e sociologia. A influência que há entre as duas, uma vez que o renascimento cultural será um conceito basilar para a sociologia que vem séculos depois, beleza? Galera, primeira questão fundamental. O renascimento cultural foi um movimento cultural, intelectual, artístico, científico, beleza? No resumo, um movimento cultural. Uma transformação na cultura, nas ideias, na intelectualidade, que acontece no final da Idade Média e início do mundo moderno. Estamos falando ali entre os séculos XIV e século XVI. Beleza? Pessoal, esse movimento intelectual, qual que é o nome dele? Renascimento. Há alguma coisa que eles queriam que renascesse. O que era, galera? Ideias greco-romanas. Ideias da antiguidade clássica. Beleza? Que eles julgavam que na Idade Média tinham sido abandonadas e eles queriam que essas ideias antigas renascessem. Mas há um detalhe interessante, pessoal. Os pensadores renascentistas, eles olhavam para o passado, adquiriam ideias da antiguidade, mas não ficavam voltados para o passado. Eles queriam, por meio desse pensamento da antiguidade, olhar o futuro, repensar o presente e, quem sabe, melhorar o futuro. Essa era a ideia. Portanto, é interessante que o Renascimento seja um pensamento baseado em ideias do passado, porém sempre voltado para o futuro. Beleza? O que será fundamental para a sociologia, que virá alguns séculos depois. Pessoal, o ambiente onde essas ideias se desenvolvem são as cidades italianas. Beleza? Por quê, galera? As cidades italianas, elas foram mais diretamente afetadas pelo renascimento do comércio. Beleza? O comércio ali do mar Mediterrâneo, que acontece depois das cruzadas, por influência das cruzadas. Beleza? Portanto, as cidades italianas, cidades agora com maior desenvolvimento a partir do século XIV, com maior desenvolvimento cultural, maior desenvolvimento comercial, maior contato com diferentes pessoas, maior quantidade de dinheiro também, isso é importante, vai desenvolver uma classe, a classe burguesa. Beleza? E a burguesia é uma classe importantíssima para a história. Beleza, meus queridos? E aí, é nas cidades italianas que essa nova valorização de ideias virá com força. E de lá vai se espalhar para o mundo. Beleza? Pessoal, uma coisa fundamental, essa mudança de ideias vai representar uma cisão com o pensamento anterior, uma quebra com o pensamento anterior, ou seja, o fim do domínio ideológico da igreja. E isso é fundamental. Inclusive, é a principal influência do movimento renascentista para a sociologia. A superação de um domínio hegemônico, um domínio absoluto da igreja sobre a intelectualidade. Pessoal, na Idade Média, a igreja controlava, meus queridos, todas as fontes de informação. Se você pensar no mundo de hoje, quais são as fontes de informação que nós temos? Você recebe informação pela mídia, por esse meio de comunicação que você está tendo agora, por meio da internet, televisão, rádio, alguns ainda utilizam, redes sociais, a internet como um todo, né? Isso é mídia, se resume em mídia. Além da mídia, galera, hoje em dia você recebe informação por meio da escola, você recebe informação por meio da sua família, você recebe informação por meio de outras pessoas que você convive, você recebe informação por meio de igreja que talvez você frequente. O fato é, todas essas fontes de informação lá na Idade Média eram controladas pela igreja. Não havia veículos de mídia, então essa parte a gente exclui. Mas o que se falava nas casas, o que se falava no dia a dia pelas pessoas, o que se falava nas instituições de ensino, o que se falava nas igrejas, tudo era necessariamente controlado pela igreja, tá certo? Era um domínio hegemônico, absoluto da informação. Isso se quebra com o Renascimento. Meus queridos, essa quebra do domínio absoluto da religião, da igreja, a gente pode ver por meio de algumas ideias que os renascentistas vão
combater e outras que em oposição eles vão defender. Beleza, pessoal? Mostrando aí, galera, um desenvolvimento de dois pilares fundamentais de pensamento, de conhecimento, de ideias que vêm do Renascimento. São eles o humanismo, a valorização do homem, e o cientificismo, galera, a importância da ciência. Inclusive, o pensamento cientificista, que é fundamental no Renascimento e na sociologia, ele será questionado depois por intelectuais da própria sociologia. Por quê, galera? Porque o pensamento cientificista não é apenas um pensamento científico. É um pensamento que tem a ciência como mais importante que as outras fontes de informação. Beleza? O que será questionado pela própria sociologia no futuro. Para a sociologia de hoje, a visão de mundo que vem da ciência e a visão de mundo popular são igualmente importantes. Ambas influenciam de alguma forma na organização da sociedade. Portanto, é curioso que hoje a sociologia busque ser ciência, ser científica, mas não cientificista. Entende? Porém, lá no século XIV, XV e XVI, esse cientificismo foi altamente revolucionário. Galera, analisando agora estes dois elementos, humanismo e cientificismo, que a gente desmembra na oposição, no embate entre conceitos que se defendia pelo Renascimento e conceitos que se combatia a partir do Renascimento. Beleza, galera? O primeiro deles, a oposição entre teocentrismo e antropocentrismo. Teocentrismo, Deus no centro. Antropocentrismo, o homem no centro. Do quê? Das ideias. Isso é fundamental. No centro das ideias. Aqui, tudo acontece pela vontade de Deus. Aqui, as coisas acontecem por influência humana. É por escolha humana, por decisão humana. E o ser humano que aprende a lidar com isso. Estão entendendo, meus queridos? Então, dois conceitos que se opõem, o misticismo e o racionalismo. Explicações místicas, não sei porque acontece, mas deve ser a vontade de Deus. Essas explicações, a partir de agora, serão questionadas pela força da razão. Estão entendendo? Importante isso. Outros dois que vêm depois, coletivismo em oposição ao individualismo. Aqui, galera, vem a valorização e o fortalecimento da classe burguesa com seus ideais individualistas. O homem que se resolva com a sua própria existência, com as suas condições materiais e em todas as outras áreas, tá certo? Depois nós vemos o geocentrismo e o heliocentrismo. Aqui mais fortemente a questão do cientificismo, galera. Por quê? Aqui nós voltamos à ideia de centro, que já existia aqui. Teocentrismo e antropocentrismo. Tem a ver com o centro, algo estar no centro. Aqui Deus e aqui o homem. Centro do quê? Das ideias. Aqui volta a questão do centro novamente. Geocentrismo, geo vem de terra. A terra no centro. Heliocentrismo, hélio vem de sol. O sol no centro. Mas aqui não é no centro das ideias. Aqui é uma questão científica, prática, não metafísica. Aqui é no centro do universo. Beleza, pessoal? Essa é a ideia. Segundo os renascentistas, beleza? A Terra não ficava no centro do universo. Segundo os cientistas do Renascimento, o Sol é que estava no centro do universo. Por quê? Porque a Terra gira em torno do Sol. Então é óbvio que o Sol é que está no centro. É óbvio e é científico. É o que se defendia na época. Percebam, meus queridos, todas as ideias aqui colocadas, nós vemos de um lado o homem como elemento mais importante. E do outro lado, a religião, a igreja como elemento mais importante. Inclusive a igreja defendia o geocentrismo por quê? Porque o principal representante de Deus no universo é o Papa, é a igreja. E se aqui a igreja está, aqui é o centro do universo. É o que se defendia. Estão entendendo, meus queridos? O Renascimento irá romper com essa tradição do domínio absoluto da igreja. E isso será vital, todos esses conceitos serão fundamentais para a sociologia que virá à frente. Beleza, meus queridos? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, dê um toque. Tamo junto.